Palace Hotel ergue-se no coração de Ribeirão Preto como um túmulo de mármore e história, um monumento à riqueza do café que ironicamente se tornou um repositório de tragédias e segredos. Sua fachada imponente, hoje um centro cultural, não consegue silenciar os ecos de um passado onde o luxo e a alta sociedade serviram de palco para o desespero, o crime e a morte. As paredes, grossas e frias, guardam a memória de almas que se recusaram a partir, presas entre o esplendor e a miséria de suas vidas finais. A construção, iniciada no auge da Belle Époque paulista, foi concebida para ser o espelho da opulência gerada pelo Ouro Verde. Cada coluna, cada lustre de cristal, cada metro de mármore importado da Itália gritava poder e exclusividade. Contudo, essa ostentação serviu apenas para acentuar o contraste brutal com a escuridão que se instalava em seus bastidores e, mais tarde, com a decadência que engoliria o hotel. O Palace não foi apenas um hotel, foi um microcosmo da sociedade da época, onde a beleza externa escondia a podridão moral e os pactos silenciosos da elite. A crise do café, que se abateu sobre a região, não apenas esvaziou os cofres dos barões, mas também selou o destino do hotel, transformando-o lentamente em um mausoléu de ambições frustradas. O terceiro andar é o epicentro dessa atividade sombria, um andar onde a própria arquitetura parece conspirar contra a paz. É ali que se manifesta a presença mais esquecida, a do anão que trabalhou no hotel. Seu nome era Júlio, e ele era o contraponto vivo à grandiosidade do Palace. Condenado a viver em um quartinho pequeno e insalubre, um depósito improvisado nos fundos do terceiro andar, ele era um contraste cruel com a opulência que servia. Júlio sucumbiu ao álcool e à solidão, morrendo em circunstâncias que a gerência apressou-se em classificar como morte natural. Hoje, seu vulto pequeno e fugaz é visto por funcionários e visitantes, uma sombra da desigualdade que o consumiu. Relatos de inseguranças descrevem o som de passos apressados e arrastados no corredor vazio, sempre cessando abruptamente em frente ao local onde ficava seu quarto. Quadros se viram sozinhos, janelas batem sem vento, e a sensação de ser observado é constante, como se o anão, em sua morte, tivesse finalmente conquistado o domínio sobre o espaço que o oprimiu, exigindo a atenção que lhe foi negada em vida. A manifestação mais perturbadora, no entanto, é o choro baixo e gutural que, segundo dizem, emana das paredes do antigo depósito, um lamento eterno pela dignidade roubada. Mas o terceiro andar também guarda a mancha de um crime mais hediondo, o infame crime da mala. A história, cuidadosamente varrida para debaixo do tapete da história oficial, envolve 3 homens de posses, 3 figuras que representavam a elite da época, que se hospedaram na suíte de luxo 307. Apenas 2 partiram. A lenda sussurra que o terceiro hóspede, um industrial do interior que havia descoberto um esquema de fraude financeira envolvendo os outros 2, foi brutalmente assassinado e esquartejado. O ato de violência foi metódico e frio, realizado com instrumentos que a cozinha do hotel convenientemente forneceu. Seus restos foram acondicionados em uma mala de couro pesada e volumosa que os sobreviventes carregaram para fora, com vestígios de sangue a denunciar o horror. O caso, abafado pela gerência com subornos e ameaças para proteger a reputação do hotel e o status social dos envolvidos, transformou o quarto 307 em um poço de silêncio e culpa. Por anos, o quarto permaneceu lacrado, e a violência de um ato impune se cristalizou na própria estrutura do edifício. Funcionários de limpeza que ousaram entrar no quarto após a tragédia relataram um frio anormal, mesmo nos dias mais quentes, e a persistência de um odor metálico que não era de sangue, mas de algo mais antigo e putrefato, impregnado no carpete. Descendo para os bastidores, a cozinha, outrora palco de alta gastronomia, abriga o fantasma do cozinheiro. Seu nome era Chefe Antônio, um homem de temperamento tirânico e arrogância sem limites, que destilava sua amargura sobre os subalternos. Ele transformava o ambiente de trabalho em um inferno de humilhações e abusos verbais. A vingança, lenta e fria,
veio na forma de um homicídio passional e coletivo. Os funcionários, exaustos e revoltados com a tirania constante, o mataram ali mesmo, no domínio de sua autoridade, usando as ferramentas de seu ofício. Sua alma agora não é de tristeza, mas de uma fúria contida, uma presença inquieta que se manifesta como um lembrete eterno de que a opressão e o desespero podem ter consequências fatais. O fenômeno mais comum é a queda brusca de temperatura na área das antigas câmaras frias, seguida pelo som inconfundível de facas sendo afiadas, mesmo quando o local está vazio. E no bar, onde o riso e o champanhe fluíam, paira a melancolia de Jenny, a recepcionista. Sua história é a mais trágica das paixões. Ela se apaixonou perdidamente por um engenheiro europeu, um hóspede que trouxe um amor intenso e breve para sua vida. O romance de verão terminou abruptamente quando ele partiu, retornando à Europa sem sequer uma promessa de retorno. Jenny foi consumida pela desilusão e pela depressão. Seu ato final foi um grito desesperado contra o abandono. Ela cometeu suicídio por autoimolação dentro do próprio hotel, no saguão próximo ao bar, para que seu sofrimento fosse visto por todos. Seu fantasma é visto com frequência na região do bar, uma aparição constante que lembra a todos que o amor, quando quebrado, pode ser tão destrutivo quanto qualquer crime. Funcionários do Centro Cultural relatam sentir um perfume floral antigo, seguido por um cheiro fraco e persistente de fumaça, mesmo em dias de chuva. É o rastro de Jenny, a noiva abandonada, que se recusou a deixar o palco de sua tragédia. Mas o Palace Hotel guarda segredos ainda mais profundos, enterrados sob a fundação de mármore. A lenda do Poço da Cisterna é sussurrada apenas pelos mais antigos. Durante a construção, um poço de serviço foi cavado no subsolo, mas nunca foi usado para água. Em vez disso, tornou-se um local conveniente para o descarte de problemas. Dizem que o poço foi o destino final de abortos clandestinos realizados nas suítes de luxo. E, em pelo menos um caso documentado, o corpo de um operário que morreu em um acidente de trabalho que a construtora não quis registrar, a área do subsolo, hoje restrita, é marcada por uma umidade constante e um som de gotejamento que não cessa, mesmo em períodos de seca. O que se ouve não é água, mas o choro de bebês e o ranger de ossos no fundo da cisterna, um lembrete de que o luxo do Palace foi construído sobre vidas descartadas. Outro caso sinistro, quase esquecido, é o da Dama de Vermelho. Na década de 50, uma socialite famosa por seus vestidos escarlates foi encontrada morta em sua suíte, a 401, após uma noite de festa. A causa oficial foi overdose, mas a porta estava trancada por dentro e a janela, intacta. A polícia fechou o caso rapidamente. Mas a lenda diz que ela foi vítima de um ritual macabro, de uma seita secreta que se reunia no hotel. Seu fantasma, uma silhueta elegante vermelha, é visto por vezes no quarto andar, flutuando em direção à janela que ela nunca conseguiu abrir. Sua presença é acompanhada por uma sensação de euforia e pavor, como se o prazer e a morte tivessem se fundido em um único espectro. O Palace Hotel não é apenas um prédio antigo, é um palimpsesto de tragédias. Cada lenda, cada crime, cada aparição é uma camada de escuridão que se acumulou ao longo de quase um século. O silêncio que hoje impera no Centro Cultural é apenas a superfície. Para aqueles que se atrevem a ouvir, o passado do Palace Hotel fala incessantemente, narrando histórias de suicídios, abortos, traições e assassinatos que transformaram o antigo luxo em um pesadelo permanente. O Palace Hotel é a prova de que a história, quando não é contada, encontra outras formas mais sombrias e persistentes de se manifestar. O luxo se foi, mas a maldição permanece, gravada no mármore frio e nos corações assombrados de Ribeirão Preto. A lenda mais recente, mas não menos perturbadora, envolve a sala de conferências no segundo andar. Após o fechamento do hotel e sua conversão em centro cultural, a sala foi palco de inúmeras reuniões e eventos. No entanto, funcionários noturnos relatam que, ao passar pela porta, ouvem o som de uma intensa discussão em voz baixa, seguida por um silêncio cortante. A lenda local sugere que, durante os anos de decadência do hotel,
A sala foi usada para encontros secretos da máfia local, culminando em um acerto de contas fatal. O fantasma de um empresário traído que teve seu império desmantelado e sua vida ceifada ali estaria preso à sala, revivendo o momento de sua traição. A manifestação é tão vívida que por vezes o cheiro de charuto e o uísque barato paira no ar, um contraste grotesco com o ambiente asséptico do centro cultural. O Palace Hotel, em sua nova roupagem, tenta se desvencilhar do passado, mas o passado é teimoso. A cada reforma, a cada camada de tinta, as histórias ressurgem com mais força. O que Ribeirão Preto tem no coração de sua cidade não é apenas um prédio histórico, mas um nexo de dor e poder. É o local onde a elite, em sua busca por prazer e sigilo, criou um monstro. Um monstro de mármore e lendas, que se alimenta do medo e da curiosidade de quem ousa se aproximar. A verdadeira tragédia do Palace Hotel não são as mortes isoladas, mas a certeza de que a opulência e a impunidade deixaram marcas indeléveis, transformando um símbolo de progresso em um eterno memorial ao lado mais sombrio da natureza humana. O Palace Hotel é a prova viva de que o luxo pode ser o disfarce mais eficaz para o horror, e as almas que ali residem, do anão desprezado ao empresário traído, são os guardiões silenciosos de um segredo que a cidade prefere esquecer, mas que o mármore nunca permitirá. O Palace Hotel é a história não contada de Ribeirão Preto.